E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guild. Hoje nós vamos montar aqui o relé de estado sólido que vai fazer o controle das minhas LEDs. Eu já me adiantei, já cortei aqui um pedacinho de placa de fenolite, só o suficiente para hospedar aqui o MOSFETzinho. E aí para remover esse MOSFET, eu vou usar aqui a estação de ar quente. Deixa eu desenrolar com os fios aqui. Eu vou tirar o MOSFET fora e além do MOSFET eu vou tirar também esse resistorzinho. Daqui a pouquinho eu vou já até saiu. Eu vou explicar por que ele é importante também. Preciso saber se o MOSFET está bom para começar a conversa. Vai para o lado ESC. Agora vamos testar esse MOSFET aqui. Vou testar o MOSFET. É bem facinho testar com multímetro aqui no modo de uso. Eu sei que esse MOSFET, pelo datasheet dele, é um MOSFET de canal N. Então ele vai conduzir com corrente positiva. Então eu sei que aqui é o gate, aqui é o source e aqui é o drain dele. Então aqui ele não pode conduzir. Tá conduzindo. Então deve estar queimado. É, tá queimado, ó. Vou arrancar o outro fora. Pessoal, infelizmente eu acabei perdendo o vídeo da confecção desse cara, mas acho que foi até melhor, porque ficou um vídeo meio quadrado. Então eu vou explicar aqui basicamente para vocês como é que funciona um MOSFET, um relé de estado sólido. Ele tem, se eu não me engano, 3 camadas, sendo que uma camada intermediária é do material não condutor. E como é que é feita a condução da energia passar desse polo aqui, que é o source, que é a fonte, para o drain, que é o terminal de saída? Você injeta uma tensão positiva nele. Aí ele fecha o contato através dessas camadas químicas dele. E aí ele vai conduzir. Tá? Esse MOSFET aqui no caso ele conduz até 30 amperes. É um MOSFET bem parrudinho. Tá? Oi, gatão. Aí, enfim. Você tem a entrada. Oi. Você tem a entrada, né, de sinal. Como esse é o MOSFET canal N, ele trabalha com negativo, tá? Então você tem negativo na entrada, tendo tensão positiva aqui, você vai ter negativo na saída. Existe também o MOSFET canal P, que ele trabalha chaveando o sinal positivo. Então ao contrário, você teria positivo aqui, você tendo um sinal negativo no gate, que é esse terminal de entrada aqui, o terminal de chaveamento, você teria tensão positiva na saída aqui. E outro componente importante desse relé de estado sólido aqui é esse resistorzinho que eu soldei aqui no meio. Isso é um resistor de 10K. Qual é a função dele? Na eletrônica é essencial que tudo esteja muito bem definido quando a gente fala de tensão. Não pode ter nada flutuando. O que é flutuação? É quando você não tem uma tensão definida nesse pino de gate aqui, vulgo portão, que é o pino de acionamento. Então por que eu tenho esse resistor aqui entre o negativo e o gate? Que é justamente para quando eu não ter tensão positiva aqui, esse polo aqui está aterrado, a tensão de referência aqui ser zero, tá? Diferente de um relé normal, que quando não tenho tensão nas bobinas, o relé fica aberto, esse cara não. Por exemplo, considera que eu não tenho esse resistor aqui. Se eu vier com esse cabo de sinal aqui, polarizar esse MOSFET e tirar ele fora, ele continua conduzindo. Então se eu não aterro, no caso, o gate, ele continua conduzindo. A mesma coisa vale para o MOSFET tipo P, né? Só que a diferença é que em vez de ele estar conectado ao negativo e o gate, ele vai estar conectado ao gate e ao positivo, que é o cabo que vai estar no lugar desse cabo negativo aqui. E aí você deve estar pensando um pouquinho de por que tu não usou um relé? Bom, o relé ele funciona com uma tensão de 12 volts, a maioria dos relés. Já esse cara aqui, se eu colocar tipo 1,5 volt aqui, ele já vai polarizar. Outra vantagem, a corrente que esse cara requer para polarizar é muito pequena. Já a corrente que um relé precisa para polarizar é muito maior.
E o microcontrolador, ele não conseguiria fornecer essa corrente sem queimar, o que é diferente para o MOSFET. Então eu já tenho aqui o pino de acionamento desse MOSFET soldado aqui na controladora. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que você programa uma controladora de voo para exportar sinais que você pode usar para alimentar um MOSFET ou um relé próprio para isso, né, que é um relé que já tem um MOSFET, que é para essa corrente de chaveamento não ser grande, senão uma controladora dessa aqui não dá conta. Tem que ser um relé que o pessoal usa em Arduino normalmente, que ele já tem um circuito próprio para suportar esse tipo de acionamento. Então, resumindo, eu tenho aqui o pino da direita, o source, que é a fonte, entre aspas, de alimentação. Aqui na esquerda tem o gate, que é o pino que recebe o sinal de acionamento. E aqui em cima eu tenho o drain, que é o pino de saída, entre aspas. A pinagem muda de MOSFET para MOSFET. No caso desse, a pinagem é essa. Eu só vou mostrar aqui para vocês como é que faz para testar o MOSFET rapidinho, só complementando o vídeo. Então, como eu falei, nesse MOSFET aqui, o gate é esse pino, o source é esse pino e o drain é esse pino. De início, esse MOSFET não pode ter um curto entre os pinos, ó. Deixa eu botar o multímetro aqui. Então aqui está tendendo ao infinito e aqui está tendendo ao infinito também. Legal, quer dizer que pelo menos em curto ele não está. Esse MOSFET é um MOSFET canal N, então ele polariza com tensões positivas aqui no gate. Então eu vou dar um toquinho aqui com a ponteira positiva do multímetro e agora ele tem que conduzir. Ó, tá conduzindo. Como eu falei antes, na eletrônica você tem que ter a pinagem, você tem que ter as tensões muito bem definidas. Então, ó, esse cara ainda está conduzindo. Como é que eu faço para ele parar de conduzir? Com aquele resistorzinho que chama resistorzinho de pull down. Então, se eu colocar a ponteira negativa aqui, que seria o equivalente ao que aquele resistor faz, né? Lembrando que aqui seria o polo negativo e aqui seria o polo de acionamento. Vamos ver se ele vai conduzir agora. Não está conduzindo. Então, de novo, vou polarizar e conduziu. Vou despolarizar. Parou de conduzir. Só a título de curiosidade, isso aqui é um ESC que ele só tem MOSFETs N. Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tinha 12 MOSFETs, né? 12 por 3 linhas, 3 fases. Ele tem 4 MOSFETs por fase, sendo que 2 vão trabalhar do lado positivo e 2 vão trabalhar do lado negativo. Com o motor, se você ligar ele ao contrário, você colocar o positivo aqui e o negativo aqui, você consegue usar ele de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Não vou entrar muito a fundo porque é meio complexo. Como é que o motor brushless vai funcionar? Você tem aqui negativo, positivo. Depois ele avança a fase. Você vai ter aqui agora negativo, positivo. Depois ele avança a fase. Você vai ter aqui negativo, positivo. E assim ele vai girando, polarizando as bobinas lá do motor, de modo que toda hora ele vai estar movimentando o campo magnético para puxar os ímãs em direção ao estator do motor. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo útil e interessante. Se você não é inscrito, dá uma força, se inscreve aí, deixa seu gostei. Valeu, aquele abraço e até a próxima.